Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Hoje, continuação da nossa aula sobre modernismo, segunda geração. Muitos alunos me perguntam qual é a diferença, afinal, da segunda geração para a primeira geração, sendo que se trata aí de um mesmo período da literatura brasileira. E é o que trataremos hoje nesse vídeo curtinho, depois trataremos em outro vídeo sobre poesia e sobre romance. Vamos lá? Vimos que o modernismo, na sua fase heróica, propunha uma mudança radical nas formas de se fazer arte e na concepção mesma do que do que seria a obra de arte, dando uma autonomia para a esfera estética, né? Não se tratava mais de imitar a natureza, mas de realizar, de produzir obra de arte em sua autonomia expressiva, artística, né? Vimos isso na nossa aula sobre vanguardas europeias. Se tratava então de acertar os relógios com as vanguardas internacionais. Paralelamente a isso, havia também o desejo de olhar a si próprio, do Brasil se conhecer mais, conhecer seu folclore, sua cultura, sem ser apenas uma imitação do que acontecia na Europa. Seria esse um processo de desrecalque que vimos em nossa aula sobre antropofagia. Agora já estamos nos anos 30, uma época em que essa ruptura no que diz respeito à concepção da obra de arte, né, esse rompimento aí com aquela linguagem passadista da Belle Époque, né, essa ruptura de linguagem, ela já está mais consolidada, então a fase heróica conseguiu isso, que a linguagem fosse uma linguagem mais do cotidiano, né, sem o beletrismo empolado do século XIX. Então há essa modernização, mas o que ocorre nos anos 30 é que são anos de muitas transformações. Em 29, o crash da Bolsa de Nova York, né? Então uma crise econômica mundial muito forte, que vai afetar todos os mercados, inclusive a produção cafeeira no Brasil. Muita gente quebra, né? Desemprego, uma crise social intensa. Com a Revolução de 1930, o fim, portanto, daquela república do café com leite, em que São Paulo revezava-se com Minas Gerais. Então, Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, vai ascender ao poder, ao mesmo tempo que há diversas políticas aí de modernização, da industrialização do país. Há também em 37, com o Estado Novo, uma ditadura feroz que vai caçar comunistas, que vai prender escritores e intelectuais, como veremos aqui, que ocorrerá com diversos autores da segunda geração modernista presos, por exemplo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Dionélio Machado, e ali já de 39 a 45 há a Segunda Guerra Mundial. Então uma fase de totalitarismos em que nazismo, comunismo vão medir forças, então há o que se chama hoje uma polarização das posições ideológicas. Sobre esse período, o que nos diz professor Lafetá? O decênio de 30 é marcado no mundo inteiro por um recrudescimento da luta ideológica. Fascismo, nazismo, comunismo, socialismo e liberalismo medem suas forças em disputa ativa. Os imperialismos se expandem, o capitalismo monopolista se consolida e, em contraparte, as frentes populares se organizam para enfrentá-lo.
No Brasil, é a fase de crescimento do Partido Comunista, de organização da Aliança Nacional Libertadora, da ação integralista, de Getúlio e de seu populismo trabalhista. A consciência da luta de classes, embora de forma confusa, penetra em todos os lugares, na literatura inclusive, e com uma profundidade que vai causar transformações importantes. Ou seja, questões sociais, né? A ênfase dada às questões sociais, já que as questões estéticas de ruptura de linguagem já estão consolidadas, o peso recairá sobre as questões sociais nesse período segundo do modernismo brasileiro. Portanto, é como se o projeto estético focado na mudança das estruturas ligadas à linguagem, que ocorreu nos anos 20, nos anos 30, é como se esse projeto estético tivesse pendido para um projeto ideológico de transbordamento, tanto à esquerda quanto à direita. Vocês se lembram que uma das marcas do modernismo dos anos 20 era o humorismo. Então há um anarquismo aí livre como marca daquele período antropófago da literatura brasileira. Na segunda geração, a preocupação maior é com as questões sociais, portanto, como se houvesse uma consciência mais pessimista do nosso subdesenvolvimento. Então, com o aprofundamento de projetos ideológicos, tanto à esquerda quanto à direita. Então, não é uma mudança de natureza, mas uma mudança de ênfase. É um dos períodos mais ricos da literatura brasileira, também da música brasileira, tá? Não à toa aí Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes na poesia publicam seus primeiros livros em 1930. Na prosa de ficção temos José Lins do Rego, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e o ponto alto Graciliano Ramos. Então é isso, pessoal, segunda geração modernista, questões sociais aí pesam mais nesse movimento que abarca as questões de linguagem já rompidas com a fase heróica da primeira geração. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!